Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. Hoje eu quero, na verdade, compartilhar a palavra de esperança ou palavras de esperança que estão contidas exatamente no momento mais crucial da história cristã, que foi exatamente no momento da crucificação de Jesus. A palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Queridos, e a palavra é essa mesmo, suportar a cruz. E, portanto, nós precisamos olhar firmemente, assim como o autor de Hebreus disse, olhar firmemente para Jesus. E especificamente lá na cruz, como eu disse, no momento mais definitivo, no momento mais importante da trajetória de Jesus aqui, ele diz palavras assim muito fortes e que mostra algumas coisas importantes para nós, que servem para a nossa reflexão especialmente. Primeiro, eu quero destacar as primeiras duas, quando lá em João 19, versículo 28, Jesus declarou: tenho sede. E também em Mateus 27, 46, quando Jesus declara: Deus meu, por que me abandonaste? Aqui especificamente, essas duas expressões de Jesus mostram especialmente a humanidade de Jesus. Que Jesus era 100% Deus, mas também era 100% humano. E é dessa forma nós precisamos refletir sobre o sofrimento que Jesus teve, não somente no momento da morte dele, mas todo o processo que levou à morte, todo o processo da crucificação. Vamos lembrar que cuspiram na face dele, que o açoitaram violentamente, que pregaram pregos enormes nas mãos e nos pés. Vamos lembrar da coroa de espinhos. Foi uma morte lenta, foi uma morte dolorosa e uma morte muito difícil. Mas lembrando que Jesus naquele momento era também 100% humano. Lembrar do sofrimento, que o sofrimento foi real. Não foi algo menos importante porque Jesus era Deus. Ali naquele momento Jesus era 100% humano. E ainda assim ele suportou todo esse sofrimento. Outra palavra que eu quero destacar de Jesus é quando ele já lá em João 19, 26 e 27, já no momento já da crucificação, ele contempla ali os poucos discípulos, as poucas pessoas que estavam perto dele ainda, e ele olhou para a sua mãe, né, e disse: eis aí o teu filho. E olhou, se referindo especificamente a João, e olhou para João e disse: eis aí a tua mãe, para dizer especificamente da preocupação e do cuidado que Jesus teve para com os seus discípulos, preocupação que eles precisavam se unir. Naquele momento que eles iriam se sentir mais sozinhos, eles precisavam se unir. Aqui, queridos, algo muito especial, porque imaginar ali naquele momento de tanto sofrimento, de tanta dor que Jesus estava passando, ele ainda se preocupava com os seus discípulos. É um exemplo muito forte de um cuidado maravilhoso que um discipulador tinha com os seus discípulos. Também quero destacar outras duas palavras, já lá em Lucas 23, 34, Jesus dizendo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois em Lucas 23, 43, se dirigindo a um dos ladrões, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso.
para falar exatamente do perdão. Perdão expresso de uma forma poderosa. Jesus, primeiramente, se dirigindo àqueles que estavam o crucificando. E ainda assim, Jesus se dirige ao Pai, dizendo: perdoa-lhes. Que amor é esse? Que postura é essa de Jesus? Por isso que o autor de Hebreus diz: precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Diante, às vezes, dos nossos sentimentos, das nossas imperfeições, muitas vezes por alguém que fez alguma coisa com a gente, mínima, às vezes queremos guardar essa mágoa para o resto da vida. E aqui Jesus nos dá esse exemplo poderoso. Perdoa-lhes. Estes que estavam crucificando Jesus, perdoa-lhes. A liberação do perdão é uma coisa maravilhosa. E outro para este que estava ali reconhecendo a ele como alguém especial, Jesus também ministrando perdão, ministrando salvação, cuidado de Jesus, o amor de Jesus, nesse momento de tanto sofrimento e tristeza para ele, nos chama a atenção de uma forma especial. E por fim, queridos, as últimas duas palavras que eu quero destacar de Jesus na cruz, palavras de esperança, diz ele em João 19:30, está consumado. E em Lucas 23:46 diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui Jesus mostrando claramente que a sua missão foi cumprida. Que missão era essa? A missão de dar oportunidade para a humanidade inteira ser salva. A palavra do Senhor, um texto muito conhecido em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi exatamente naquele momento, lá na cruz, quando Jesus, no seu momento final, na sua última palavra, diz: está consumado. Para dizer, está cumprido, plano, propósito, projeto do Pai está cumprido. A ação definitiva, o sacrifício pleno, único e verdadeiro já foi feito, já está sendo feito lá na cruz do Calvário. O que temos que fazer nesse sentido, tão somente, é aceitar esse sacrifício, aceitar que esse sacrifício foi realizado em nosso favor. Precisamos entender claramente que Jesus assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário, que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Nós que somos pecadores, nós que deveríamos estar naquela cruz. Jesus, não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós quando ele morre daquela forma lá na cruz do Calvário. É algo maravilhoso. Eis aí talvez a palavra da nossa maior esperança, né? A cruz, ela era destinada a nós que somos pecadores, e por meio da morte de Jesus na cruz, Jesus assume o nosso lugar, e desta forma fomos justificados por ele lá na cruz. Receba essa palavra no seu coração. Entenda o momento precioso que que estamos vivendo por causa que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tempo de sofrimento muito grande para Jesus, mas foi por meio desse sofrimento que existe esperança, a esperança da nossa salvação, a esperança de ter o nosso nome escrito no livro da vida, a esperança de um dia estarmos com Ele lá na glória. Receba essa palavra, acolha essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.